Você sabia que 95% dos projetos pilotos de IA generativa nas grandes empresas estão fracassando mesmo com toda a grana investida? Isso não é um problema da tecnologia, é do jeito que a IA está sendo usada. Se empresas que investem pesado em IA estão fracassando na maioria dos casos, será que nós estamos diante daquela famosa bolha da IA? Ou talvez tenha algo a mais por trás de tudo isso? Hoje nós vamos apresentar dados de um estudo feito pelo MIT e trazer opiniões de especialistas e, é claro, mostrar a nossa visão de quem constrói sistemas agênticos no dia a dia. Eu sou Lucas Menezes, eu sou especialista em Machine Learning e Data Science. E eu sou Samara, especialista em comportamento humano e marketing. Hoje a gente vai falar sobre o que a maior parte do mercado não quer admitir, sobre a famosa bolha da IA. Começando com um dado recente que está bombando no mundo. Um estudo do MIT mostra que 95% dos projetos piloto de IA generativa em grandes empresas falham. A pesquisa é baseada em 150 entrevistas com líderes, 350 funcionários e uma análise de 300 implementações públicas de IA. Mas essa falha não é culpa da inteligência artificial em si. A IA, ela está cada vez mais evoluída, está mais inteligente, mais poderosa, enfim. Então o problema é justamente outro, é o learning gap. O que é isso? É a lacuna dentro das organizações em adaptar seu fluxo já bem estabelecido com essa tecnologia. Afinal, só usar o ChatGPT para escrever textos realmente é fácil, mas você implementar um sistema que aprende, converge, age automaticamente, enfim, que se conecta com sistemas externos, aí é outra história. E isso nos leva a questionar, será que essa exagerada corrida de startups recebendo aporte de bilhões com avaliações lá nas alturas não é uma bolha que pode estourar? Mas uma pausa bem rápida aqui no vídeo. Eu gostaria muito que a nossa startup estivesse no meio dessa bilionária bolha aí de IA. Quem sabe não é? Acessa lá, Glyph AI. Quem sabe alguém não brilhou os olhos para ela. O CEO da OpenAI, Sam Altman, falou que está rolando uma super expectativa e que o mercado de IA está numa bolha parecida com a da internet. Lá, aquela bolha dos anos 90, 2000, a bolha das .com. O que é bem engraçado, Pois, afinal de contas, ele foi o maior pivô em torno dessa expectativa em cima da IA. Com aquela história que o ChatGPT 5 já seria talvez a AGI. A AGI. Então, assim, ele falando esse tipo de coisa, Enfim. E um ponto-chave da pesquisa do MIT é que empresas que compram soluções de IA especializadas e fazem parcerias têm 67% de chance de ter mais sucesso. Já quem tenta construir tudo internamente ali do zero, acerta somente 1/3 das vezes. Ou seja, construir seu próprio sistema, aquele projeto agêntico que muitos prometem, não é para qualquer um. E é por isso que um agente de verdade não é só um chatbot que responde a pergunta. Não, ele precisa aprender, enfim, integrar com sistemas existentes da empresa, precisa se conectar com tools, ou seja, as ferramentas externas, enfim, várias outras coisas. E isso se conecta muito com o comportamento humano dentro das organizações, a resistência do uso de sistemas, a falta de estrutura dos dados e a adaptação necessária para um sistema agêntico funcionar por inteiro. Porque não adianta ter um sistema robusto e os funcionários não adequarem a esse sistema. Eu gostaria até de pôr um adendo aqui nesse ponto. Vai muito além de você simplesmente colocar um modelo para rodar dentro do sistema da empresa. Porque quando você está se tratando de uma empresa grande, então você deve ter várias governanças, cuidados com os dados dos seus clientes da empresa, enfim, que impossibilita você simplesmente pegar um modelo de IA e colocar nas mãos dos seus funcionários. Porque dependendo do modelo da empresa, esses dados podem inclusive ser utilizados como dados de treinamento. Então é muito sensível você colocar esse tipo de sistema agêntico também para rodar em cima de empresas grandes que trabalham com volumes gigantescos de dados, por exemplo. Mas afinal, o que diferencia as empresas de sucesso das 95% que fracassaram? Bom, temos alguns pontos. Essas empresas com sucesso, elas focaram em sistemas que aprendem e se adaptaram. Ou seja, elas não investem apenas em ferramentas estáticas que precisam apenas de um prompt para funcionar. Elas priorizam sistemas de verdade, com memória, feedback, personalização, com integração a tools, a ferramentas externas, enfim, os chamados Agentic AI. Outro ponto muito importante, elas focam também na integração profunda do fluxo de trabalho. As soluções não ficam em paralelo, mas ficam embutidas no processo diário ali da empresa. Então, por exemplo, tem as automação de contrato, atendimento end-to-end e agentes de vendas que acompanham ali todo o funil. A lógica é resolver dores reais do processo e não só mostrar uma demonstração bonita, mas precisa ser algo funcional, que isso é o mais importante. Outro ponto bem relevante é que essas empresas geralmente começaram pequeno e escalaram rápido, Ou seja, 5% das empresas que tiveram sucesso começaram
em áreas estreitas, elas verticalizaram o negócio, mas em áreas de alto valor. Elas buscaram resultados rápidos e também tentaram mensurar rápido, para depois expandir para processos centrais. Isso reduziu a resistência e gerou a confiança interna dentro da empresa necessário para isso acontecer. E outro ponto muito importante é que essas empresas escolhem parceiros ao invés de construir tudo sozinho. As empresas compram e personalizam com os parceiros externos. Elas têm uma taxa de sucesso muito maior comparado a quem tenta construir ali sozinho internamente. Externalizar a tecnologia acelera o tempo de valor e diminui riscos de falhas. Um ponto bem interessante também é em relação ao ROI, de algumas funções que ficam ignoradas. Enquanto 70% dos orçamentos dessas empresas vão para marketing e vendas, os maiores retornos vêm de fato do back office, né? Mais especificamente, aquelas automações financeiras, redução de custo, enfim, essas questões mais externas da empresa. E essas empresas vencedoras, elas reportam economias de até 2 a 10 milhões de dólares só em operações de suporte que conseguiram cortar usando a IA. E o que essas startups de sucesso fazem de diferente, né? Elas têm foco, execução e colaboração. As startups de jovens de 19 e 20 anos, aquelas que saíram do 0 para 20 milhões em receita, seguem uma receita simples. Eles focam em um problema específico e eles executam disciplinadamente aquele problema, né? E fazem parcerias inteligentes. Elas entendem a dinâmica agêntica e escolhem ferramentas que realmente se encaixam na necessidade dos seus clientes. E com essa visão prática, fica muito mais fácil entender o que está por vir. O CEO da OpenAI disse inclusive que está insano ver algumas startups de 3 pessoas receberem bilhões de dólares na rodada de investimento. Mas ele também destaca que até nas bolhas verdadeiras há uma grande inovação tecnológica por trás. A diferença é que nem todo mundo vai lucrar e muita gente vai se queimar nesse processo. E quem aposta só no hype da IA e gera soluções simples comoditizadas, vai acabar ficando para trás, né? Afinal, construir agentes inteligentes de verdade, que se conectam nas ferramentas externas, enfim, é uma outra história. É complexo e demanda de certa forma uma experiência. Não é só começar um vibe coding, tipo, do dia pra noite vai estar sua solução pronta. Quem realmente implementa esse tipo de coisa entende do que eu estou falando. Até porque você pegar um sistema desse e colocar em produção é um outro cenário. Você fazer um deploy de uma solução, de você monitorar essa solução, se preocupar com a segurança dela, não é uma coisa que um simples vibe coding vai fazer para você. Então, sim, é uma história um pouco mais complicada. Por isso é tão importante a visão de longo prazo, a pesquisa contínua e o foco na construção de agentes que realmente resolvem problemas. Então, como nós aplicamos isso no nosso dia a dia? E como é que nós não vamos cair nessa armadilha da bolha da IA? Na nossa empresa, a gente acredita que agente de IA não é só uma promessa. É engenharia, tecnologia, ferramentas certas, dados e entendimento também do comportamento humano. O nosso processo começa justamente a entender o problema real do cliente. Ou seja, a gente mapeia o fluxo do trabalho deles, do sistema deles, do negócio deles, para aprender de fato como é que a operação deles funciona no dia a dia. Estamos adaptando os sistemas de IA para esse tipo de situação, de forma que os sistemas sejam seguros e éticos. E isso vai muito além do que o ChatGPT pode fazer, né? E por isso que a maioria das empresas que querem investir em IA sem essa abordagem, sem esse cuidado, sem esse mapeamento dos processos de fato, acabam se frustrando e principalmente frustrando o próprio cliente deles também. E se você quer realmente fugir da bolha da IA, a dica é clara. Não entre nessa corrida maluca atrás de promessas vazias com a ideia de que a IA vai substituir tudo, substituir todo mundo. Foque em construir soluções sólidas que resolvam problemas reais. E, no meio do caminho dessas construções, sempre vai aparecer pessoas ou problemas para te tirar o foco, mas mantenha firme no processo, que no final dá certo. E até agora um ponto em relação a isso. Na verdade, isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu sou programador, eu trabalho com back-end, mas eu utilizo sim a IA, principalmente em alguns pontos no front-end lá nos nossos produtos. E eu posso dizer com total clareza, a IA é sensacional, não tenho dúvida disso. Ela consegue te tirar do ponto zero muito rápido, mas ainda assim não substitui o nosso trabalho. Então, se você é programador, não se preocupe, na minha opinião ainda está longe para substituir um programador, porque você ter o cuidado de fato com o fluxo dos seus dados, o fluxo da sua aplicação, a arquitetura da sua aplicação, a segurança, o system design, isso ainda aí ela não faz da maneira correta ainda. Ela faz muita coisa legal sim, mas vai muito naquela linha do que eu defendo, que a IA na mão de um sênior, de alguém que realmente tem uma noção do problema, é uma ferramenta totalmente diferente do que na mão de uma pessoa que está começando agora numa empresa, que não tenha
não tem a noção de fato de todas as possibilidades que pode acontecer, podem ser feitas no sistema, enfim. Então, esse ponto é muito relevante de ser colocado também. Se você é programador, não se preocupe, seu trabalho ainda está safe, pelo menos ainda, na minha opinião. E se você não é programador, cuidado para não deixar os dados do seu cliente no front-end. Ah, é verdade, viu? Sempre valide os dados no back-end, sempre faça a validação no back-end, nunca se esqueça disso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!